todos. Trago um abraço carinhoso do Colégio Adventista para vocês. Trago também as saudações do nosso departamento de educação. Hoje eles estão em Hortolândia, mas fica aqui também o abraço carinhoso dessa equipe. E gostaria de agradecer a Juliana, obrigado pelo convite, viu, Juliana? E ainda mais para falar de um tema tão importante nos tempos em que estamos vivendo. Um pouco aqui da família com a responsabilidade de educação. A gente tem atendido muitos pais nesse período de matrículas, muitas pessoas estão nos procurando e nos procuram exatamente por esses quesitos de valores educacionais, esse estilo adventista de fazer educação. Ontem, no último atendimento do dia, eu recebi uma família que está vindo de Campinas, um pai, o senhor Luiz, um militar, já era próximo das 5 horas, e a gente ficou ali depois do expediente para atendê-los. E eu normalmente não faço essa pergunta para os pais, mas ontem eu perguntei, disse assim: que bons ventos os trazem para cá, por que escola adventista? E aí a dona Amanda, a esposa do senhor Luiz, disse assim: sabe, professor, eu estava almoçando outro dia com a minha filha e o meu esposo num restaurante que fica aqui próximo do colégio. E nós estávamos conversando com ela sobre modos, comportamento, esse jeito jovem de usar ela usou esse termo, os cabelos mais avoaçados, as roupas rasgadas, um estilo que a gente não gosta muito, mas ela está indo assim. E me deparei com uma nuvem de jovens vestidos de branco, é o uniforme do ensino médio, e eles estavam sentados e eu fiquei reparando o comportamento deles. E eles estavam ali bem vestidos, todos uniformizados, a calça, a camiseta, e eu vi eles como eles comiam. Olha só o que ela ficou reparando. Vi como eles estavam sentados, reparei o que eles estavam tomando, dava para ouvir um pouco sobre as conversas dele. E eu terminei, mas vi que eles não haviam terminado o almoço. Então eu esperei um pouco mais. E quando eles terminaram, eu chamei um garoto. E ela me falou o nome do rapaz. Chamei ele e falei: faz favor. Ele veio meio sem graça, mas veio desinibido. Não me cumprimentou com aquela fala, tipo assim, e daí? Não, ele veio com um estilo tão nobre, me cumprimentou, e eu comecei a perguntar para ele, a primeira pergunta: onde você estuda? E ele falou: no Colégio Adventista. Ela disse que não tinha ouvido falar dessa instituição de ensino ainda. E aonde fica aqui em Piracicaba? Ele falou: essa rua aqui, se você for umas 2 quadras, tem um colégio lá. E ela perguntou outras coisas, e ele, não delongando muito, ela mandou a tia e a irmã dela visitar o colégio. E não foi. E somente ontem ela resolveu ir com o esposo. E matricularam a Amanda, eu não me lembro o nome da filha agora, sei que a Amanda e o seu Luiz é uma menina, a Ana Clara, que vai estudar conosco no 9º ano. Para ver a influência positiva de uma boa educação. E eu louvo a Deus porque aqui em Piracicaba, o colégio hoje ele é uma referência, é um bom exemplo e ele tem louvado o nome de Deus. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 39. Isaías capítulo 39, o versículo 1 diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que estivera doente e agora já estava convalescido. Algumas versões dizem, já estava sarado, curado. Na verdade, o rei Ezequias, ele é o 13º rei da tribo de Judá.
Se vocês pegarem na história, com a morte de Salomão, então o reino ele é dividido em duas partes. Você tem a parte de cima, que é o nome de Israel, que continuou Israel, onde a capital ficou aqui na Samaria, e você tem a parte de baixo, que é o reino de Judá, aonde esse rei era o 13º na cronologia dos reis. E esse rei, chamado Ezequias, o seu nome significa Jeová é a minha força. Porque foi exatamente isso que ele significou para esse tempo. Ele governou a tribo de Judá mais ou menos 785 antes de Cristo a mais ou menos 616. Dá uns 36 anos de governo, 36 anos de governo. E esse rei, ele fez aquilo que era temente aos olhos de Deus. Alguns reis têm a sua história contada na Bíblia em 2 ou 3 versículos. Para este rei especificamente, foram separados 11 capítulos para contarem todas as suas grandes coisas que ele fez. E eu vou lembrá-los de 2 grandes feitos do rei Ezequias. O primeiro grande feito aconteceu quando o rei Senaqueribe era o rei da Assíria, e a Assíria tinha sua capital Nínive, que era a maior cidade daquela região. E ele foi invadir esse reinado e veio sitiando próximo das cidades, conquistando, e foi chegando próximo de Jerusalém, onde era a capital e estava o rei. E o rei, por ser um ser humano, 185 mil soldados sitiaram. Mas a Bíblia diz que em uma noite, o anjo do Senhor passou por ali e morreram 185 mil soldados. E o rei Senaqueribe fugiu de novo para Nínive. Mas alguns dias depois, um tempo depois, a Bíblia fala que os seus 2 filhos entraram em um templo onde ele estava adorando os seus ídolos, os seus deuses, e os filhos o assassinaram. Um segundo grande feito desse rei, aconteceu por ocasião de uma doença que ele adquiriu, quando tinha 39 anos de idade. E o profeta Isaías, que foi contemporâneo do rei Ezequias, foi visitá-lo, porque tomava medicação, fazia os tratamentos e não acontecia nada, ele só estava piorando, e sabe aquela visita da extrema unção? É mais ou menos como uma visita dessa que o profeta fez a Ezequias, e disse assim: a sua doença é uma doença para a morte, você não viverá, rei. E eles choraram, porque eu estou falando de um rei que havia feito todas as reformas políticas ali no reino de Judá. Ele havia alargado as fronteiras comerciais, ele acabou com a corrupção que existia em Judá. É um rei que reformou as questões agrícolas. Se você ler a história, vai ver que ele construiu riquezas econômicas para o país, através das suas boas relações, um homem que tinha boa comunicação, uma administração saudável, diferente do tempo em que a gente vive, fazia uma boa administração. Mas o mais importante que esse rei fez foi a reestruturação na parte religiosa, acabando com os ídolos, os templos de adoração, e reconsagrou o povo a Deus. Então, era um rei querido, era um rei que todos gostavam. E quando veio a notícia que era de morte, a Bíblia diz que Isaías e ele choraram muito. E Isaías, quando voltou para casa, intercedeu pelo rei diante de Deus. E essa intercessão veio com uma resposta, através do próprio Isaías, dizendo a ele que Deus havia ouvido a oração e lhes daria mais 15 anos de vida,
Olha que bênção. E para que não houvesse dúvidas, e agora vocês vão entender por que eu li esse versículo, para que não houvesse dúvidas, Deus, ele ia fazer algo maior com o planeta Terra. E isso aconteceu somente nessa ocasião. Ele para o tempo. E Deus, ele volta o relógio por 10 graus. Foi a sombra do relógio na Terra. Se você fizer os cálculos de uma curva de 180 graus, voltando 10 graus, isso dá em torno de 40 minutos. Deus, ele volta o tempo em 40 minutos apenas para que o rei e o profeta soubessem que a promessa de mais 15 anos era verdadeira. Fez isso, e quando Deus muda o tempo, as pessoas, os estudiosos, os físicos, os cientistas de outros países, eles perceberam. E quando perceberam, lá na Babilônia, eles chegaram ao rei Merodach-Baladã e disseram assim: olha, estão falando por aí que o tempo voltou em 40 minutos por causa de um rei que está lá em Judá chamado Ezequias. E o rei Merodach-Baladã, então, ele fica curioso. Quem é esse Deus que cuida de uma nação dessa forma? Babilônia, naquela época, ainda não era tão forte belicamente, tão poderosa com exércitos. Naquela época, as duas nações mais fortes eram a Assíria e o Egito. Então, Merodach-Baladã faz o seguinte: ele prepara alguns presentes, ele monta uma comitiva, algumas pessoas, um grupo de pessoas, e manda para ir levar presentes para esse rei. Ele não foi, mas dentro dessa comitiva haviam pessoas da sua confiança, para entenderem como era essa nação. Será que havia possibilidade, talvez, de fazerem uma aliança para no futuro combaterem esses dois outros grandes reinados? E entra o nosso versículo, que é o versículo 1. Quando ele chega lá, na nação, e aí o grande perigo dos pequenos perigos, porque o rei tem nesse momento a oportunidade de dar um testemunho como poucos reis tiveram. Porque quando você fala alguma coisa de que outros vivenciaram, ela tem uma força, ela tem uma influência, tem um poder. Mas quando você pode testemunhar e dizer de coisas que você vivenciou, que aconteceu na sua casa, no seu lar, na sua vida, isso tem uma influência maior, tem uma força maior. Mas o que acontece não é isso. Porque o rei Ezequias é tomado de uma vaidade, de um orgulho, que não foi o que lhe acompanhou durante toda a vida. Leiam comigo o versículo 2. Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a casa de armas, tudo que se achava nos seus tesouros. Coisa alguma houve em sua casa, ou em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Ezequias não sabia que nesse momento ele estava abrindo as portas para o seu inimigo mais mortal, para o inimigo mais terrível que já houve para o povo de Israel, para o povo de Judá, que era o povo babilônico. Então ele abre de forma inocente, de forma até infantil,
todas as suas estruturas e mostra as suas fragilidades, mostra as suas fraquezas, mostra naquilo que eles eram fortes. A Bíblia diz que ele mostra a parte de armamento, o que eles tinham de segurança, ele mostra também as riquezas, mostra onde estavam as reservas e dá para o inimigo todas as estratégias, porque nessa comitiva que foi, ali haviam estrategistas de guerras disfarçados, ali haviam generais e capitães, haviam homens da inteligência do governo que foram somente para este fim, para reconhecer as fragilidades e num futuro possível poder exterminá-los. O grande perigo dos pequenos perigos. Ezequias, ele foi tomado de uma vaidade, porque ele quis mostrar para o reino da Babilônia, para Merodach e Baladã, que a tribo, o reino de Judá, também era um reino forte. Mas ele, ao invés de mostrar essa força, esse poder através das bênçãos que Deus nos dá, através dos milagres que Ele faz e dos cuidados que tem, ele foi para uma parte material, ele foi mostrar uma parte de estrutura física, e esse não é o objetivo de Deus quando abençoa uma nação. Ele não abençoa, diferente de outras mensagens que tem por aí, que dizem que Deus abençoa, e Ele abençoa através da prosperidade. Esse não é o primeiro princípio de Deus. Ele abençoa a pessoa, Ele transforma o coração do ser humano. E Ezequias deveria ter levado essa mensagem de transformação, de salvação, de cura, de vida. E ele foi mostrar a parte física, a parte de armamentos e de riquezas, o perigo dos grandes perigos, abrir as nossas fragilidades. Agora, eu sei que eu estou com o tempo bem avançado, eu vou pular algumas partes, e vou entrar já talvez no tema que é o objetivo desse sermão. Eu quero falar da família, porque a família é aquilo que nós temos de mais sagrado hoje. A família, ela é a primeira instituição que Deus estabeleceu nessa terra. Nós temos outras instituições aqui. Nós temos igreja como instituição, nós temos colégios como instituições, nós temos publicadoras, hospitais, mas a família é a primeira instituição que Deus colocou aqui nessa terra. E sabe qual é o grande perigo dos pequenos perigos? É que as famílias hoje, elas têm feito mais ou menos o que fez naquele tempo antigo o rei Ezequias. Tem aberto de forma inocente, primária, as janelas e as portas das suas residências e tem permitido que o inimigo entre de forma voraz, agressiva, destruindo os lares, os princípios, os valores morais, éticos. E os resultados que nós temos hoje é como olhar pelo retrovisor da vida de uma pessoa e ver apenas os buracos da erosão que uma chuva forte pode causar. Existem alguns estilos de casa. Existem famílias, um tipo de casa. Eu estou falando de um estilo de instituição familiar, aonde moram ali, aonde se tem ali coisas. É casas aonde você vai visitar e você se depara com belas mobílias. Eu não estou dizendo que é pecado isso, não me entendam mal. Mas você entra ali, existem carpetes luxuosos, lustres caríssimos. Eu estou falando de uma casa onde se tem quadros de muito valor, móveis muito bem feitos. O carro da família é um carro da última geração. Famílias que se preocupam em ter coisas, em possuir, e quando o outro consegue uma coisa melhor do que ele, eles não se contentam e querem ter melhor. E quando visita a casa de um familiar, depois que, nossa, você viu que tem? Não é possível, a gente tem que ter melhor do que eles. O comprar, o possuir, o consumir, é o estilo dessa família. E infelizmente, queridos, essas famílias são a maioria hoje na nossa sociedade. Famílias consumistas, que querem ter, querem possuir.
e fazem questão de mostrar isso para os outros, através de uma ostentação. Porque Ezequias não fez diferente de ostentar quando abriu as portas do reino e foi mostrar aquilo que eles possuíam. Eu estou dizendo aqui para muitos pais que têm filhos e estão dando este exemplo para as crianças, do consumir esse aparelhinho miserável, computadores de última geração, televisão, acesso a algumas conexões, alguns programas de televisão, coisas que se não tinham no passado. E eu falo porque eu vivencio isso na prática, que tem destruído os lares. Há um segundo tipo de família, um segundo tipo de casa, de instituição, onde tem ali pessoas. Puxa, Jonas, mas se não tiver pessoas, então não é uma família, não é uma casa, mas é que há uma autovalorização, um egocentrismo, uma vaidade sobressaída. Estou falando em casas onde só vêm pessoas. Ali mora a melhor cozinheira mundial do mundo. É a melhor. Ninguém faz a comida que essa mulher faz. Uma supervalorização. Ali está a moça mais bonita da igreja. Tem outras bonitas, mas igual ela não. Ninguém se veste como ela. O que há de melhor é dela. E a família faz questão de fortalecer isso, através das suas falas, através dos gostos. Ali está o menino, o garoto mais inteligente que a igreja já viu. É o inteligentíssimo dos computadores. Esse daqui vai ter um futuro que nenhum outro teve ainda. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou falando que essas coisas não têm o seu valor e não têm a sua importância. Mas eu estou dizendo de um tempo onde isso tem passado dos limites. E eu falo porque eu atendo pais todos os dias. Da hora que eu chego ao trabalho até o momento que eu saio. E eu percebo em algumas falas, em alguns atendimentos, que isso está se perdendo o controle. E quem está precisando de ensinamentos de como lidar com essas coisas, não são mais as crianças, são os pais, supervalorizando o ego das crianças, dos filhos. Ali naquela família mora o melhor pai. Ele é um exemplo que deve ser seguido. É um homem justo, é um homem reto. Olha, o estilo de educação que ele transmite aos seus filhos é o estilo que os outros devem aprender. A supervalorização das pessoas. A gente precisa aprender com um dos valores, um dos 28 valores que compõem o caráter de uma criança, que é a simplicidade e a humildade. Eu separei alguns textos e eu gostaria de passar aqui para vocês. Peguei, era para estar acompanhando aqui, mas eu estou indo um pouquinho contra o tempo, e aqui fala assim, ó: a primeira formação do imaginário da criança não passa mais pelo mundo familiar ou das culturas locais, a não ser uma escassa parte, mas antes é dominada pelas mídias de massa que absorvem as crianças. E agindo sobre o imaginário, penetra com o seu alimento e o seu veneno em toda a personalidade infantil, adolescente, juvenil, determinando condicionamento de gênero variado, regulando modas, consumos, modelos de comportamento. Veja só, sabe por que essas coisas estão acontecendo? Porque as famílias, elas têm mudado o seu estilo de forma sensível, lenta, mas isso está acontecendo. E hoje, as nossas crianças, elas têm modelos que têm prejudicado a formação do seu caráter. Então, a mensagem de hoje, o que eu quero trazer para vocês é diferente, talvez, do que terão no período da tarde, que são coisas mais técnicas,
que são aspectos mais verticais de tratamento com as crianças, de como agir. Hoje eu quero voltar às questões simples. Eu quero voltar aos aspectos que estão sendo esquecidos pelo tempo, que são os valores das famílias. E aí eu falo do terceiro tipo de casa, a terceira modalidade de casa que existe. Sabe como é essa casa? Essa é uma casa que também tem lustres, que também tem quadros, que também tem modelos de carros novos, porque isso não é pecado, desde que não seja o ponto principal, desde que Jesus sempre seja o alvo do louvor. Essas coisas não são erradas, e nessa terceira casa pode ter essas coisas também. Eu falo de uma casa onde também tem pessoas, porque Jesus ele não fica em casas mal assombradas, onde não tem ninguém. Tem pessoas ali também. E olha, tem um bom pai que é um exemplo nessa casa, que tem um estilo de educação diferenciado. Nessa casa também tem meninos e meninas que são inteligentes. Tem uma excelente cozinheira nessa casa, mas no seu ponto certo, no seu tom correto, não passando da medida. Mas sabe o que tem de mais diferente nessa casa? Essa casa, quando chega sexta-feira, ela ainda faz o pôr do sol. As músicas que se tocam nessa casa ainda são músicas diferentes. Os livros que ficam na estante dessa casa são livros religiosos. E eu, quando começo a falar sobre esse assunto, eu prego primeiro esse sermão para mim, a importância desses valores que ficam esquecidos, porque eu volto um tempo e lembro da minha mãe, do zelo que ela tinha com o sábado do Senhor. Já no sábado, na sexta-feira, mais ou menos umas 4 da tarde, a casa cheirava um pãozinho caseiro que ela fazia. E quando dava 5 horas, antes do sol se pôr, já estávamos todos lá cantando, nos preparando para o sábado de Deus. E passávamos um sábado feliz, em família, respeitávamos. Eu estou falando tudo no passado, porque as famílias de hoje perderam esse valor, perderam esse princípio. Às vezes somos uma pessoa que está aqui, mas dentro de casa nós somos diferentes. E esse é o grande perigo dos pequenos perigos. Porque quando nós estamos fora de casa, é fácil nós nos defendermos e pormos uma máscara que as pessoas não veem. Então nós defendemos a igreja. Se fala mal do sábado, nós defendemos o sábado. Se fala de Jesus, então, nós defendemos com unhas e dentes, e nós tentamos mantermos íntegros, porque não queremos que as pessoas vejam as nossas vulnerabilidades, os nossos pecados. Mas quer saber de uma coisa? É lá dentro de casa, quando nós fechamos as portas, estamos sozinhos, nós e a nossa família, é lá, no silêncio da família, igreja, que as coisas estão acontecendo. É no silêncio da família que nós estamos perdendo as crianças, que nós estamos perdendo os relacionamentos saudáveis, os valores e os princípios bíblicos. Porque o rei Ezequias, na parte externa, ele foi um grande rei, ele é um modelo de rei, ele conquistou, alargou as fronteiras, ele conquistou, ele ampliou, ele foi um modelo. Mas sabe aonde ele se tornou vulnerável? Dentro de casa, quando estava dentro da sua casa e abriu as portas. Ele achava que, pelo que ele estava fazendo, viveria por muitos anos. Mas eu quero ler para vocês os versículos, alguns versículos que são dos mais duros da Bíblia. O que aconteceu com essa nação. Venha comigo no versículo 5. E o versículo 5 diz assim: Então disse Isaías a Ezequias: Ó meu rei, ouve a palavra do meu Deus dos exércitos. Certamente virão dias em que tudo que houver em tua casa, tudo que você entesourou, que os seus pais, até os dias de hoje,
será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, diz o Senhor, dos teus próprios filhos que procedem de ti e que você gerou, eles tomarão para serem os eunucos nos palácios do rei da Babilônia. E aí no final do versículo 8, ele diz assim: pois eu pensava que haveria paz e segurança em meus dias. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês, queridos? Eu estou pedindo para nós voltarmos aos valores mais simples. Eu não estou falando aqui de questões técnicas, de tratamento, de metodologias, da psicologia. Eu estou falando das questões mais elementares do cristianismo, que é a família. Para que isso seja repensado lá, junto com a esposa, o esposo, os filhos. Como têm sido os dias dentro da sua casa? Como tem sido o ambiente cristão entre vocês? Porque quando a família está forte, quando esses valores são bem estabelecidos lá, os filhos, eles têm suporte de valor para enfrentar o mundo afora com sustentação, sem medo das provações. E não é isso o que nós temos visto. Eu vou terminar agora, deixando para vocês uma reflexão. Eu peguei aqui, é de um padre, Padre Zezinho, e eu gostava de ouvir o meu pai com o violão cantando essa música. E eu vou ler para vocês. Chama Oração pela Família, a música do Padre Zezinho. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, de aconchego e de calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, abençoa as famílias. Amém. Vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai, Paizinho querido, ouvimos aqui um pouco da história do passado. Foi a história de um rei, a do rei Ezequias. E sabemos, bom Deus, que deixou bons exemplos, mas alguns exemplos que servem de lição para nós. Hoje nós oramos pela nossa comunidade religiosa, Espaço Novo Tempo, Senhor. Há aqui muitas famílias, pais, mães, crianças, e em tempos tão difíceis de fazer educação. Oramos por essa instituição que é a instituição mãe, a família, Senhor. Que eles possam ter a vontade no coração, brotada pelo Teu Espírito, Senhor. Que Ele venha incomodar os nossos corações, nós que somos representantes de lares, que sintamos esse incômodo, essa necessidade de mudança, para que a nossa família seja construída sob um ambiente de amor cristão, onde os valores que o Senhor nos ensina possam ser resgatados, que possam ser praticados, e que as nossas crianças possam ver esses bons exemplos. Sabemos, ó Deus, que o exemplo não é a melhor maneira de fazer educação, é a única maneira, Senhor. E que possamos dar os bons exemplos dentro do nosso lar, para que isso se reverbere como uma chuva que inunda e que transborda e leva isso para as outras pessoas da comunidade. Abençoa-nos, derrama as bênçãos dos céus sobre as nossas famílias, sobre as nossas crianças, sobre a nossa comunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém.